Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista do Portal Qualificação. Hoje a gente vai conversar sobre a metodologia brasileira, a ONA. E quem está com a gente aqui hoje é a Gilvane Lolato. Gil, eu quero agradecer muitíssimo você ter aceitado o nosso convite para vir aqui contar para a gente como funciona o processo de acreditação pela metodologia brasileira, pela Organização Nacional de Acreditação. Super bem-vinda, e eu queria que você se apresentasse, por favor. Oi, Carol, querida, imagina, eu quem agradeço em nome da ONA pelo convite, pela oportunidade que você está nos dando para falar, né, um pouquinho mais aí para o teu público em relação à metodologia e acreditação da ONA. Então, como a Carol me apresentou, né, eu sou a Gilvane Lolato, eu sou formada em administração de empresas, já tem um tempinho, a gente diz que chega um momento que a gente não fala mais como que foi, né, a formação, mas enfim, e aí o que aconteceu? No estágio da minha faculdade de administração que eu fiz, eu precisava fazer um estágio e eu caí dentro do hospital na área da qualidade. Então, foi aí que começou toda a minha história da qualidade, segurança do paciente e acreditação, e tive a oportunidade de ficar depois por muito tempo dentro de uma organização de saúde, onde essa organização me deu aí a oportunidade de aprender tudo sobre qualidade, sobre acreditação. A organização, na época, era acreditada pela ONA, então foi muito bacana essa trajetória. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar um período aí como consultora também. Aí, em paralelo, sempre dando as aulas, as oportunidades que tive aí na vida também com grandes mestres, né, de aulas, disciplinas. Hoje em dia, não só dou aula, mas como também coordeno alguns cursos de pós-MBA ou então curta duração. E atualmente eu trabalho na ONA como gerente, então gerenciando aí esse processo, inclusive da acreditação. Então, agradeço imensamente, mais uma vez em nome da ONA. É um prazer imenso estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre a metodologia da ONA. Um prazer, Carol. Muito obrigada pelo convite. Que bom, Gil, é um prazer meu receber vocês aqui. Gilvane, vamos lá. Como é que começou a ONA, né? Porque, assim, o Brasil tem o privilégio de ter uma metodologia de acreditação própria. Como é que essa história começou? Como é que começou a ser estruturado o manual? Como foi? Olha, essa história é uma história muito bacana e eu sempre brinco lá na ONA que eu gosto de ouvir, principalmente aí quando o Dr. Fábio e o Dr. Pérez se juntam, né, para contar essa história desde lá do princípio. É uma história muito linda. E desde já eu falo para vocês, tem um livro gratuito e uma timeline da ONA lá no portal da ONA para quem quiser depois se aprofundar um pouco mais nessa história, que vale muito a pena, né, Carol? Então tem lá todo um livro contando essa história, mas vamos lá tentar resumir um pouquinho dessa história para vocês. O que acontece? Antes mesmo, gente, da Constituição da ONU, olha que bacana isso, antes mesmo da ONU ser constituída, foi a estruturação do primeiro manual. E aí, quando a gente escuta esses grandes aí, esses grandes nomes que participaram da história lá atrás, eles contam que eles foram lá na época com a proposta do manual, colocaram embaixo do braço a proposta e foram lá bater na porta do ministério, enfim, de quem eram, né, as pessoas na época aí que estavam à frente desses grandes órgãos para tentar, então, pleitear a acreditação no Brasil, né? E aí, nesse contexto daquele momento, ainda antes da Constituição da ONU, foi batendo de porta em porta mesmo, que a ONU, que os players, né, essas pessoas que estavam lá naquele princípio, conseguiram, então, estruturar o primeiro manual. Tanto que o primeiro manual, ele era com foco somente para hospitais. Só que o que aconteceu? Não adiantava ter somente o manual, precisava-se, na época, de um processo, né? Alguém que pudesse gerenciar, então, esse processo da acreditação como um todo. E aí é que veio, então, a ideia de constituir a ONA, a Organização Nacional da Acreditação. E aí, a grande pegada da época foi a seguinte, não ser uma organização que pudesse ter uma única pessoa gerenciando, né? Mas que pudesse ter um conselho de administração, com representantes de instituições, entidades, né, que pudessem fazer parte desse conselho e gerenciar, então, aí todo o processo da acreditação. Então, foi aí que surgiu a ONA, a Organização Nacional da Acreditação, em 1999, para poder fazer, então, toda a gestão desse processo, porque, né, não bastava ter o manual se não tivesse aí todo um processo, um sistema, enfim, e pessoas que pudessem gerenciar a acreditação. Mas ainda assim, vocês imaginem, como que a ONU ia conseguir, então, a partir daí da Constituição da ONU, como que a ONU ia conseguir, então, ir até as organizações de saúde para avaliar as organizações de saúde? Também precisava ter-se aí uma estrutura, né, tanto de pessoas, bem como de sistema, de processo, para que isso pudesse ser colocado em prática.
Então, aí também que veio, iniciou-se, então, a partir da Constituição da ONU, o cadastro aí das instituições acreditadoras, né? E aí, com as instituições acreditadoras, ou seja, como que funciona isso para vocês entenderem? A ONU, imaginem que a ONU é um guarda-chuva que define, né, a metodologia, os padrões de qualidade e segurança no Brasil. Então, a ONU define pela metodologia aí da ONU, e gerencia também todos esses padrões, mas aí tem as instituições acreditadoras credenciadas, que estão credenciadas na ONU, vinculadas na ONU, e dessas instituições acreditadoras credenciadas, que atualmente são 6, também estão disponíveis aí no portal da ONU, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de cada uma delas, e abaixo dessas 6 instituições acreditadoras credenciadas, tem aí o grupo de avaliadores, que está vinculado aí a essas instituições, e que vão até as organizações, de fato, avaliar. Mas vocês vão ter oportunidade aí ao longo da entrevista de entender um pouquinho mais no detalhe esse processo, com certeza, mas só para vocês terem uma ideia, né, dessa Constituição. A partir daí, né, da Constituição da ONU, bem como o início, então, do credenciamento dessas instituições acreditadoras, então aí vieram não só a revisão desse manual que foi constituído bem antes da ONU, mas como também outros manuais que pudessem compor outros perfis de organizações de saúde, tá? Então, já um segundo manual na sua revisão já contemplou outros perfis, que não foram somente de hospitais. Bem como logo em seguida, depois mais à frente, o selo de qualificação, um manual com foco específico para odontologia, e aí a ONU também, ao longo da sua história, começou a ter uma participação muito grande na ISPA, que é quem reconhece a ONU hoje internacionalmente, não só a ONU como organização, mas como a ONU, a metodologia da ONU, o programa de avaliadores, também de desenvolvimento de avaliadores. Então, essa trajetória aí, ao longo desses 22 anos, né, contando aqui de uma forma bastante resumida, mas foi um pouco disso que aconteceu aí desde a sua Constituição, e até bacana para vocês entenderem então um pouquinho, né? A gente brinca, a ONU atualmente hoje tem 15 funcionários CLT, mas entendam, o sistema brasileiro da acreditação, ele é composto por várias partes interessadas, né, Carol? Então, desde a ONU, as instituições acreditadoras credenciadas, avaliadores, organizações de saúde, vocês profissionais que estão dentro das organizações de saúde, também fazem parte desse sistema brasileiro da acreditação, e bem como as entidades aí do conselho que eu comentei com você, as instituições, tanto as que foram as que pleitearam, né, que iniciaram toda essa questão da ONU, tanto as associadas. Acho que é um pouco disso, né, Carol? É muito legal. Atualmente, eu sei que esse número muda praticamente todos os dias, mas quantas organizações estão acreditadas pela metodologia ONU, Gil? Hoje, assim. Cara, olha, e que bacana a gente estar fazendo essa entrevista nesse momento, porque em janeiro deste ano a ONU atingiu as 1.000 organizações acreditadas. Então, atualmente, hoje, acabei de atualizar, 1.008, mais aproximadamente esse número. Mas muito bacana, porque essa é uma conquista muito, muito grande que a ONU vem buscando aí ao longo desses anos. Então, foi um marco, né, esse alcance das mais aí de 1.000 organizações acreditadas atualmente. Então, todos do sistema brasileiro da acreditação, tenho certeza que estão muito felizes com essa conquista aí. Muito legal, parabéns, Gil, muito bom. Vamos lá, como é que uma organização pode ser considerada acreditada? E a gente sabe que a ONU trabalha aí com alguns níveis, explica para a gente um pouquinho como funciona, né? Então, assim, o que a organização precisa cumprir para ser acreditada? Quais são esses níveis, o que quer dizer cada nível e como é que o processo da concessão, né, da condição de acreditada funciona? Tá, vamos lá. Então, essa questão dos níveis é uma questão bastante importante, porque a ONU, a partir do momento em que ela definiu, né, esse nivelamento, ou seja, nível 1, nível 2 e nível 3, isso faz com que gera uma oportunidade muito grande para as organizações de saúde, ao longo do tempo, irem atingindo a sua maturidade. Né? Então, no nível 1, por exemplo, que trata-se de requisitos que são mais voltados para a segurança, ou seja, o que eu tenho que ter de estrutura física, minimamente de equipamentos dentro da minha instituição, de procedimentos padronizados para atender o paciente em toda a sua trajetória. Ou seja, então, são todos requisitos que proporcionam para a organização
a oportunidade dela se estruturar, tanto em termos de estrutura física ou infraestrutura, pensando como um todo, né, estrutura física, equipamentos, pessoas qualificadas e tudo mais, bem como minimamente processos, né, que ela possa aí ter minimamente alguns processos e os processos principais já padronizados para proporcionar, então, a segurança do paciente, né. Quando ela atinge, então, esse nível 1, tá, que atualmente pela metodologia, né, o sistema de medição atual, ela tem que atingir aí pelo menos 80% de conformidade, né, dentro desses requisitos aí do nível 1. Quando ela consegue atingir esse percentual, então é onde ela pode aí optar para ir para o nível 2. Né? Não existe um tempo mínimo que ela tem que ir de um nível para o outro, que ela, eu quero ficar 10 anos, 5 anos no nível, ok, o que existe é o tempo mínimo no sentido assim, a contar da última homologação, ela tem que aguardar 1 ano, mas é esse o quesito, por exemplo, um tempo máximo, ou quanto tempo eu tenho que passar de um nível para o outro, isso vai depender da própria organização, ela tem que perceber a sua maturidade, o momento dela fazer esse upgrade, tá? Mas quando ela atinge, então, esse percentual de conformidade aí no nível 1, é onde ela, então, já está preparada para ir para o nível 2. E o nível 2 é onde a metodologia começa a provocar dentro da organização essa interação, então, entre esses processos que ela já padronizou lá no nível 1, que ela já identificou no nível 1. Né? Então, essa comunicação, as entregas entre esses processos, como é que estão as entregas? Para que essa trajetória do paciente possa acontecer da forma mais segura possível, e isso, gente, só um ponto de atenção, não significa que lá no nível 1 eu não vou controlar, por exemplo, a entrega de um laudo dentro do tempo. O que eu estou dizendo aqui no nível 2 é que a gente fortalece muito mais e acaba indo a nível da organização como um todo e todos os processos, provocando essa interação de uma forma bem mais consistente e não só considerando os processos prioritários, mas considerando todos os processos da organização. Mas ela chegando nesse nível 2, conseguindo demonstrar as evidências e atingindo, então, já o percentual de 85%, é onde ela já está preparada para ir para o nível 3. E aí, da mesma forma, ela precisa ter aquele 1 ano a partir da última homologação para fazer esse upgrade, mas aí ela já consegue. Só que qual é o gancho aqui do nível 3? É onde ela consegue demonstrar uma maturidade de gestão. Então, não basta simplesmente dizer assim, olha, atendi os requisitos lá do nível 2 e pronto. A organização ela precisa avaliar o seu contexto atual, a sua maturidade, como é que está o seu modelo de gestão, será que ela já consegue perceber e trabalhar, ser sustentável, pensar em todas essas questões que, de fato, então, impactam para atingir o nível 3. E aí, quando ela chega no nível 3, que ela vai pleitear o nível 3, ela atendendo aí a 90%, então, de atendimento dos padrões, ela consegue, né, essa certificação, então, do nível 3. Só que o que acontece? Na metodologia agora, tem o que a gente chama dos requisitos totais e o que a gente chama dos requisitos core. Os requisitos core, gente, são aqueles requisitos que a gente chama, são os essenciais dentro daquela subseção. Então, dentro do manual, eles foram identificados com cores, inclusive, diferentes, tá? Tanto se você tem o manual físico, o manual digital, você vai perceber que todos os que estão com cores diferentes, esses são os que a gente chama de requisitos core. E o atendimento desses requisitos core, aí o percentual não é o que eu falei, aí já é um percentual um pouco maior, tem que ter pelo menos no mínimo 90% de atendimento dos requisitos core. Então, ou seja, ao final, o que eu tenho que atender em cada nível? Eu tenho que atender o percentual dos requisitos totais e atender o percentual dos requisitos core. Então, isso é muito importante. Mas assim, então dificultou a metodologia? Não, gente, esses requisitos core, que é o que a gente chama de essenciais, fundamentais, são aqueles, gente, que a gente diz assim, poxa, eu não posso deixar de ter esse requisito, eu não posso deixar de atender esse requisito, porque se eu deixar de atender, eu não estou me comprometendo com a segurança do paciente. Tá? Então, nós tivemos o cuidado também de trazer esses requisitos essenciais, já que era uma coisa nova, né, Carol, na metodologia, para a gente não assustar aí muitas organizações de saúde, mas tivemos o cuidado de trazer, então, esses requisitos core como sendo, de fato, esses requisitos essenciais, que até os avaliadores já são aqueles que eles dizem assim, nossa, esse aqui não tem como, esse aqui vocês precisam atender, se vocês não atenderem, não dá para ir à frente, né? Então, trazendo aí um pouquinho da explanação aí dos níveis em relação, né, ao atendimento. Então, ou seja, se a organização atender esses percentuais, ou seja, se ela entender que está aí com a maturidade e o contexto para apresentar as evidências, ela consegue, então, aí dentro de cada nível e de acordo com o seu percentual de atendimento. Carol, não sei se eu fui clara aqui, né? Claro, super. Me conta uma coisa, eu acho que é legal colocar quanto tempo dura o ciclo de acreditação, né? A condição de acreditado. A hora que a organização é acreditada,
quanto tempo dura e como é esse acompanhamento, né? Porque não é simplesmente passar pela visita, Exato. só acreditar, na verdade está só começando, né? Exato, exato. Perfeito, cara, ótima pergunta. E isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Os profissionais que estão dentro das organizações de saúde, principalmente aí quem é da tomada de decisão. A partir do momento em que a organização alcança, então, a certificação, vamos pensar lá no nível 1. Conquistei o nível 1, o que eu preciso fazer agora? Então, você tendo o nível 1, para você manter essa condição de acreditado, você precisa, a cada 8 meses, realizar uma avaliação que a gente chama de manutenção ordinária, tá? Essa avaliação de manutenção ordinária, ela acontece a cada 8 meses e precisa ter 2 antes da próxima recertificação. Então, a gente chama isso do ciclo da acreditação. O ciclo da acreditação, ele é composto, então, por uma avaliação da acreditação e 2 avaliações de manutenção ordinária, tá? Sendo que, ao atingiu a certificação, você vai ter depois, a cada 8 meses, essas avaliações de manutenções ordinárias. Ah, quero recertificar. Então, você foi lá, recertificou, pode recertificar no nível 1, sem problema nenhum. Você recertificou, volta a repetir todo esse fluxo. Ah, mas eu quero fazer o upgrade para o nível 2. Para fazer o upgrade para o nível 2, então você foi acreditado. Você vai realizar a avaliação de manutenção ordinária e aí aguarda completar 1 ano, porque como se você está no nível 1, você tem 8 meses para realizar a manutenção ordinária, você aguarda aí os meses seguintes para completar 1 ano, que aí conta 1 ano a partir da última homologação, aí você já pode pleitear o nível 2, por exemplo. Estando no nível 2, é o mesmo prazo, tá, gente? Para manutenção ordinária, cada 8 meses também, a partir do momento em que você é acreditado no nível 2. O nível 3 é que muda um pouquinho. O nível 3, então, você tem a manutenção ordinária, é realizada a cada ano, e aí um detalhe, a recertificação, a validade do certificado, que isso é importante também, né, Carol? A validade do certificado para o nível 1 e para o nível 2 a cada 2 anos e para o nível 3 a cada 3 anos, tá? Então, o ciclo consiste em uma avaliação para acreditação, 2 manutenções ordinárias, sendo que para nível 1 e nível 2 a cada 8 meses, validade do certificado a cada 2 anos, e para nível 3, as manutenções ordinárias a cada ano e a validade do certificado de 3 anos, tá? Então, é assim que funciona quando a gente chama assim dessa manutenção da acreditação, tá? Acho Legal. que dá para explorar bem, né, Carol? Legal. Além disso, as organizações precisam notificar os eventos, é isso? Conta um pouquinho como funciona esse outro acompanhamento que é concomitante. Isso, exatamente. Tem a norma, gente, a norma orientadora, número 21. Nessa norma tem todas as regras sobre a questão dos eventos adversos, bem comentada aqui pela Carol. Então, os eventos adversos que geram óbito, ou então que são graves, eles são obrigatórios. A Organização de Saúde, ela precisa registrar esses eventos adversos no sistema ONA Integrar. Existe um módulo lá no sistema que é específico, exclusivo para os eventos adversos. E aí, como é que acontece esse fluxo, tá, gente? Esses eventos são obrigatórios, mas tem os facultativos e a organização, ela pode e deve, inclusive, né, Carol? A gente estimula muito que as organizações registrem todos os eventos que acontecem, independente de terem gerado óbito ou não, porque é uma oportunidade que a gente tem de melhorar as organizações de saúde. E, gente, assim, um evento adverso, ele pode gerar, por exemplo, uma avaliação na organização, ele pode gerar um acompanhamento mais próximo da IACA, um envio de um plano de ação, sem dúvida, mas jamais vai ser de uma forma punitiva. Então, vocês não precisam se preocupar, eu não vou registrar no sistema da ONA porque eu posso perder o certificado. Não é assim que funciona, existe sempre uma análise desse evento. Então, a partir do momento que a Organização de Saúde registra esse evento adverso no sistema, a IACA vai receber primeiro esse evento, ela vai analisar, vai verificar, caso ela tenha alguma coisa que a organização precisa reajustar, volta para a Organização de Saúde, depois é que vem para a ONA e a ONA faz uma análise, tá? Então, assim, é importante a gente deixar isso bem claro. Jamais a ONA vai utilizar dessa informação para uma questão punitiva, jamais. É sempre no intuito de melhorar, de estimular uma cultura justa dentro das organizações, tá? Então, esse é o grande intuito e faz parte também, essa é uma norma que vocês precisam, a partir do momento da condição da acreditada, que ela precisa ser seguida, tá? Muito bom. Aí vem a minha próxima pergunta. A organização pode perder a condição de acreditado antes desse período, né, de 2 ou 3 anos de acreditação, de validade da certificação? Como é que funciona, Sim. né? O que acontece para ela perder essa condição de acreditado?
Isso. Imagine que teve uma avaliação de manutenção ordinária, você vai passar por uma avaliação de manutenção ordinária, e nessa avaliação de manutenção ordinária você não conseguiu manter aquele mínimo, né, aquele percentual mínimo da adequação em relação aos requisitos. Então, o sistema ele está parametrizado para fazer essa conta lá no final, a partir da classificação que os avaliadores vão ali inserindo dentro do sistema para cada requisito. Então, se a organização, naquele final do relatório, ela não atende aquele percentual mínimo, ela pode sim perder essa condição de acreditado. E isso, gente, pode acontecer em qualquer avaliação. Por exemplo, uma avaliação de recertificação, eu posso cair de nível? Se eu estou lá no nível 3, eu posso cair para o nível 2, ou do nível 2 para o nível 1? Posso, se eu não atender aqueles percentuais dentro de cada nível. Da mesma forma, eu posso perder a condição de acreditado ou numa avaliação para recertificação, ou então em uma avaliação para manutenção ordinária, caso eu não atenda, eu não continue atendendo aqueles percentuais mínimos que eu preciso de acordo com a norma, tá, gente? Então, mas o que é bacana, que eu acho que vale destacar, Carol, assim, que essa nova proposta do sistema de medição, ele traz a oportunidade da organização ter não conformidades pontuais. Por exemplo, a gente tinha no modelo anterior que quando você estava lá no nível 3, por exemplo, você não podia ter nenhuma não conformidade do nível 1. Como agora o sistema de medição, ele é um percentual que é avaliado a partir dos requisitos totais, então, ou seja, se você atendeu aquele percentual, mas você teve uma não conformidade ali pontual ou duas até, então, dependendo do total de requisitos, ele vai te permitir que você tenha algumas não conformidades e ainda assim atender aquele requisito. Lógico, não os requisitos core, né? Os requisitos core que são os essenciais, então eu não posso estar ali classificado como não conforme nos requisitos core. Mas eu posso, nos demais requisitos, ter uma não conformidade ou parcial conforme e ainda assim ser acreditado desde que eu esteja dentro daquele percentual que a norma pede, o mínimo, né? Eu esteja atendendo aquele percentual mínimo, tá, Carol? Então, essa foi uma mudança importante que eu acho que vale a pena a gente comentar, que permite essa flexibilização das não conformidades, né? Maravilha. Conta para mim um pouquinho para uma organização que está começando, né? Eu faço parte de uma organização que está começando. Como é que eu tenho que fazer para começar o processo de acreditação? Quem eu procuro? Existe um período de educação, de desenvolvimento? Quem conduz? Como funciona esse processo de preparação para a acreditação? Tá, muito importante essa pergunta, né? Assim, o primeiro ponto, a acreditação, gente, ela é voluntária, como você sabe, né? Então, é importante que a organização ela se sinta preparada para isso, né? Ela se sinta preparada para buscar acreditação. A acreditação é reconhecimento externo, ou seja, né, um grupo de avaliadores que vem lá de fora avaliar a minha organização para saber se eu estou atendendo aqueles padrões e requisitos da metodologia. Então, a organização ela precisa se sentir preparada para esse momento. Às vezes o que acontece, Carol, que a gente percebe é que muitas organizações não têm nem o mínimo que ela precisa ter lá no nível 1, por exemplo, e ela já busca acreditação. Muitas vezes até para ter um poder de barganha dentro da instituição, para conseguir o que ela precisa, né, para padronizar os seus processos e ter a segurança do paciente. O que, se não foi pelo caminho, vamos dizer assim, estou pronto, vou buscar para um reconhecimento externo, ainda assim, né, é importante, porque a organização, se ela está vendo um meio dela conseguir melhorar e buscar um modelo de gestão melhor, que bom, é louvável, né, que a organização tenha essa iniciativa, mesmo que seja aí pelo caminho da acreditação. Então, a gente fica feliz que a acreditação ajuda a organização a atender, né, buscar melhorias aí contínuas. Então, o que acontece? A organização de saúde, se ela entende que é o momento dela buscar acreditação, as IACs, gente, que eu comentei lá no início, as instituições acreditadoras credenciadas, você pode fazer um contato primeiro até com a própria IAC, né? Você escolhe qual IAC você quer. Como eu comentei, todas estão lá no portal da ONU, então você pode, por exemplo, fazer contato com todas, se você quiser, não tem problema. A IAC vai fazer uma primeira verificação da elegibilidade, então, ou seja, tem algumas questões de documentos mesmo que você precisa apresentar. Você precisa ter aí todas as licenças em dia, você precisa ter o AVCB, que é do Corpo de Bombeiros, a licença do Corpo de Bombeiros, você precisa estar constituída, uma organização que precisa estar constituída pelo menos um ano. Então, quando você faz esse primeiro contato, a IAC vai poder fazer uma triagem ali e com essas informações que você vai passar para a IAC, para a instituição acreditadora credenciada, ela vai te dizer se você tem, então, esses documentos aí, se você já tem, se você pode seguir com a acreditação.
Então, esse é um primeiro ponto para você entender, porque às vezes você vai lá, se prepara e acha que já está na hora, mas você não tem ainda um ano de constituição do CNPJ, então você não consegue já entrar no processo, tá? Então, é uma parte mais burocrática, mas que é muito importante você entender para que você possa saber se a sua organização está apta para seguir em frente, então, com a avaliação para acreditação. Mas é muito importante essa questão da maturidade, né, Carol? Assim, a ONA, ela concede a acreditação, tá? As IACs, elas hoje estão lá no mercado para fazer a avaliação da organização de saúde e para dizer, recomendar para a ONA ou não, se essa organização pode ser acreditada ou não. Então, essa preparação, a organização, ela pode optar, por exemplo, de buscar uma ajuda no mercado, ela pode optar por fazer cursos, capacitar seus profissionais para isso, a liderança, né, para que a liderança possa entender no que consiste a acreditação, o que a acreditação vai cobrar da minha organização. Então, é importante que os profissionais compreendam no que consiste a acreditação, que eles sejam sensibilizados para isso, que a acreditação não chegue do dia para a noite na organização e vamos buscar acreditação e ninguém sabe do que se trata. Então, assim, se eu puder aqui deixar uma dica bem legal, assim, busque conhecer o que é, entender do processo. Tanto a ONA está muito disponível também para explicar isso para vocês. Vocês têm total autonomia aí nos canais de atendimento da ONA, lá no portal da ONA, no Fale Conosco. Se você tiver qualquer dúvida, você pode nos contatar diretamente a ONA, a IAC faz esse primeiro filtro, mas se você tiver dúvida também que a gente possa te ajudar, fique super à vontade, e aí a gente te ajuda a entender todo esse processo. Mas é importante a instituição compreender, né? Compreender no que consiste a acreditação, preparar a sua liderança para isso, seus profissionais, porque ela vai conseguir implantar esse processo com maior leveza, né, Carol? Que é muito importante aí da gente ter dentro das instituições. E aí agrega mais, né? Muito mais valor. Muito legal, Gil. Me conta uma coisa. Então, a organização vai buscar, junto à IAC ou a outras, né? A outras consultorias, treinamentos, enfim, o conhecimento e a ajuda prática para poder implantar. E em que momento... vamos entender que essa organização ela se preparou e ela entende que agora ela está pronta do processo. Como funciona ao momento em que a ONA entra na jogada, né? Então, assim, a organização precisa entrar em contato com a ONA, é a IAC que faz essa né? Agora, assim, vamos partir para a acreditação. Como funciona? Passo a passo. Tá. Perfeito, Carol. É assim, a partir do momento, então, que a organização ela entendeu que ela está preparada, ela quer, então, já começar a preparar, fazer o agendamento da visita, né? Começar a colocar em prática aí esse projeto que ela tem de buscar acreditação. O primeiro contato da organização com a ONA acontece via IAC, via Instituição Acreditadora Credenciada. Então, lembra que eu comentei que a IAC faz uma primeira validação da elegibilidade. Então, a partir do momento em que a IAC analisa aquela organização e vê que, de fato, ela é elegível para a acreditação da ONA, o que ela faz? Ela solicita uma inscrição no Sistema Unintegrário. O Sistema Unintegrário, gente, é da ONA. A ONA é quem faz a gestão de todo o processo, tá? Nesse sistema, tem a inserção, tanto a IAC insere informações ali, a Organização de Saúde insere informações ali, ou o avaliador, mas a ONA gerencia todo esse processo através do Sistema Unintegrário, tá? A partir do momento em que a IAC faz a solicitação de inscrição, vai um e-mail lá para a organização de saúde, onde ela vai atualizar, no caso, no primeiro momento, ela está realizando o cadastro de fato, então ela vai realizar esse cadastro no sistema integrado. A organização de saúde realizando esse cadastro, aí chega na ONA, vem para a ONA, onde a ONA agora vai fazer uma validação da elegibilidade, ou seja, a ONA vai checar o CNPJ, vai checar o CNES, vai checar lá as informações, os documentos, as licenças que a organização de saúde inseriu dentro do sistema integrário, a ONA vai lá, vai verificar. Então, a ONA, nesse momento, vai validar ou não. Se a ONA entender que tem alguma inconsistência em algum documento, por exemplo, que tipo de inconsistência nesse momento, tá, gente? CNPJ não está constituído há minimamente um ano, então não valida a elegibilidade, isso volta para a organização. Ou então, uma licença que esteja ali vencida, então também vai invalidar essa elegibilidade e vai retornar para a organização para que ela possa ajustar, tá?
Ou então, validou, ok, dá tudo certo, a ONA validou essa elegibilidade, então segue à frente o processo. Aí volta, vai estar disponível para a IAC, para que a IAC possa, aí, então, organizar todo o agendamento, bem como a organização de saúde já fazer o pagamento da taxa que ela precisa realizar. Isso é importante também, a cada avaliação, tanto para acreditação quanto manutenção ordinária, existe uma taxa. O critério, tá, gente, para a taxa também está disponível no portal da ONA, todas essas informações você encontra lá, mas qualquer dúvida também pode nos perguntar pelo Fale Conosco, que a gente ajuda vocês. E aí, a partir do momento em que a organização paga a taxa, e aí já tem esse agendamento realizado dentro do sistema, aí a ONA valida novamente esse agendamento, vem um outro momento em que a ONA entra para validação disso, e aí depois segue a visita e entra o avaliador com a programação, já organizando todo o programa da visita, quais são os avaliadores que irão entrar para avaliação e vão avaliar quais subseções, para depois esse relatório, né, o avaliador no dia da visita preencher o relatório, disponível também dentro do sistema ONA Integrare. Em seguida, quando conclui esse relatório, o avaliador, aí esse relatório vai lá para a instituição acreditadora credenciada, onde o comitê lá de certificação avalia esse relatório. Então, ele só vem para a ONA posterior à avaliação do comitê de certificação da instituição acreditadora credenciada. Aí chega na ONA, a ONA faz uma análise técnica também desse relatório, estando tudo ok nesse relatório. Se tem algum ajuste que precisa ser feito, retorna também esse relatório lá para a IAC, né? E a IAC pode ainda assim retornar para a Organização de Saúde, ou então aí chega o momento da homologação. A homologação acontecendo, aí finaliza esse processo que emite o certificado, tá? Então, resumidamente, o processo funciona dessa forma. Tudo isso, né? Vocês perceberam, né, que tem inserção, né, da ONA, da IAC, da Organização de Saúde, do avaliador, então, dentro dessas etapas, cada responsável vai, então, atuando de acordo aí com a sua responsabilidade no processo. E tudo dentro do mesmo sistema, fazendo esses controles, né? Isso, exatamente, muito bom, Carol. Muito bom. Como é que funciona para a escolha dos avaliadores que vão fazer a visita, né? Existe um número mínimo de avaliadores? Como funciona essa escolha? Quanto tempo, em média, demora uma visita de acreditação pela metodologia da ONA? E como é o processo de visita? Então, tem entrevista, tem análise de documento, conversa com o paciente, conversa com o colaborador, vê indicadores, como é que funciona um pouco essa, né, ali a busca pelas evidências dentro da organização também? Excelente. Um ponto que vale destacar, gente, tudo isso que nós estamos conversando aqui todos esses itens, todas essas regras estão descritas nas normas orientadoras. As normas orientadoras estão disponíveis de forma gratuita para todos vocês, quem quiser consultar lá no portal da ONA em área restrita, tá? Na biblioteca de arquivos. Então, quando você acessa o portal da ONA, você vai em Minha Área, e aí na biblioteca de arquivos você tem acesso a todas essas normas. Então, é importante vocês também conhecerem as normas, porque ali você tem o detalhamento eu estou falando aqui de uma forma mais resumida e macro, mas lá vocês têm todo o detalhamento aí dessas regras, tá? Então, é importante a gente destacar. O que acontece? Vou falar, então, primeiro da avaliação, e aí eu entro no ponto aí do dimensionamento de avaliadores. A avaliação, para que a avaliação possa acontecer, gente, como eu comentei lá do relatório, ou seja, o avaliador, ele fez dentro do sistema ONA Integrare a programação da visita, tá? Nessa programação da visita, você que faz parte aí da organização de saúde, que coordena esse processo junto aí à tua diretoria ou seu gestor, vocês vão receber essa programação, e nessa programação vocês têm ali o que vai acontecer em cada dia, e qual avaliador que vai avaliar cada processo em cada dia de avaliação, tá? E aí, já pegando o gancho do dimensionamento de avaliadores, pela norma da ONA, sempre tem que ter no mínimo 2 avaliadores avaliando a organização. Pode ser a menor organização que exista, mas minimamente tem que ter 2 avaliadores nessa instituição. Então, o mínimo serão 2 avaliadores. Como que é feita essa conta, tá, gente? O dimensionamento de avaliadores para hospitais, por exemplo, é feito a partir do número de leitos, e para outros perfis de organizações, a partir do número de profissionais, né, da quantidade de profissionais que tem nessa instituição, e quando a gente pensa em atenção, atendimento domiciliar, a partir lá das filiais e quantas matrizes que tem.
Então, o que acontece? A partir do tamanho da organização, seja a da quantidade de eleitos ou de número de funcionários, vai aumentando esse número de avaliadores. Então, tem uma tabela. Nessa última versão do manual, vocês não vão encontrar essa tabela dentro do manual. Vocês irão encontrar essa tabela, nós chamamos de norma de avaliação. Tem 2 normas de avaliação que também estão disponíveis lá gratuitamente no portal da ONU. Então, tem a norma de avaliação número 2, que ali você vai encontrar, de fato, essa tabela do dimensionamento. Então, para você ter uma ideia. Mas, Giovanni, como é que eu sei quantos avaliadores irão ter na minha avaliação? Ali, por exemplo, você vai ter um hospital. De X, o número X de eleitos até o número tal, tem que ter no mínimo 6 avaliadores. Do número X de eleitos até o número tal, você tem que ter o número X de avaliadores. É o mínimo que a ONU estipula, tá, gente? Isso é muito importante. Se a instituição acreditadora entender, pelas informações que ela coletou da organização, que tem uma instituição que tem mais de uma UTI, é uma instituição que tem muitos prestadores de serviço, é uma instituição de alta complexidade, e ela entender que tem que ter um grupo maior do que o mínimo que a ONU está estipulando, a IAC é permitida fazer isso, tá? Então, isso é importante também, porque a IAC é quem tem as informações detalhadas da Organização de Saúde. Então, por isso que a ONU estipula o mínimo de avaliadores, tá? Então, isso é muito importante. E por que a IAC precisa fazer isso? Porque na programação, quando ela vai fazer essa programação da visita, ela precisa ali inserir os avaliadores em cada dia de avaliação, né? Independente de serem 2, 3, 5 dias. Então, a partir desse dimensionamento é que ela consegue distribuir, então, os avaliadores em cada subseção que ela vai ter que avaliar daquela organização. E lembrando que são as subseções, lógico, aplicáveis lá, tanto obrigatoriamente aplicáveis, como aplicáveis de acordo com o perfil da organização, que ela vai fazer toda essa programação. Chegou o dia da visita, o que vai acontecer? Os avaliadores vão seguir aquela programação, geralmente as IACs têm esse costume de a equipe de avaliadores, o líder sempre confirmar ali a agenda, repassar a agenda no primeiro dia. Geralmente as IACs optam também por ter um primeiro momento com a alta administração para compreender, né, como é que estão aí as diretrizes da organização, bem como a implantação de tudo isso, e aí segue o fluxo da avaliação, onde a equipe de avaliadores, então, se distribui, né, na organização, de acordo aí com as subseções, e aí vão buscar pelas evidências. Como que o avaliador consegue ter a evidência se a organização está atendendo ou não aquele requisito, gente? Ela pode optar por olhar um documento, ela pode optar por conversar com profissionais, fazer entrevistas com profissionais, ela pode olhar resultados, se você tiver lá resultados no sistema, não importa, gente, se seja no meio físico ou em sistemas, o importante é que você apresente como que você está evidenciando que você atenda aquele requisito. Os avaliadores podem optar, por exemplo, para conversar com pacientes, clientes, usuários, os fornecedores, prestadores de serviço. Então, olhar prontuários, né? Olhar prontuários. Perfeito, cara. Olhar prontuários, excelente, prontuários, sistemas, registros, formulários, ou seja, o avaliador, gente, não significa que, por exemplo, para atender um requisito, ele vai olhar só uma evidência. Olhei aqui só o documento. Possa ser que ele precise de um complemento daquele documento. Então, às vezes, o documento vai dizer como é que está padronizado, mas ele precisa entender como que acontece na prática. E aí, para entender como acontece na prática, ele vai complementar com as entrevistas ou, enfim, os registros possíveis que vocês tiverem para apresentar para esse avaliador. Então, ou seja, né, são várias as possibilidades aí de evidências. E até fazendo um gancho aqui, né, Carol, agora na nova versão, vocês têm também para cada requisito, se você não tem ideia, nossa, mas que tipo de evidência, né, que o avaliador pode solicitar aqui para mim? Então, nessa nova versão do manual, para cada requisito, vocês têm agora uma orientação e um mínimo de sugestões de evidência. Mas destaco, não significa, gente, que são só aquelas. Ali foram sugestões de evidências. Então, o avaliador pode chegar lá, por exemplo, e entender que uma outra evidência vai atender por conta do momento da sua instituição, por conta da complexidade, por conta do perfil da sua organização. Ou você, como organização de saúde, como profissional aí dessa organização de saúde, pode apresentar qualquer outra evidência, desde que o avaliador vai conseguir avaliar e verificar se atende ou não aquele requisito em questão. Falei bastante, Carol, não sei se eu deixei passar alguma coisa não, aí que você tenha me perguntado, isso por favor. A pergunta é assim mesmo. Era isso que a gente queria saber. Agora, a visita foi feita, a organização ela fica sabendo no final da visita qual o tipo de recomendação que vai ser feito para enviar aí para a ONA, ou é só assim, só colocam os destaques e não contam essa recomendação.
Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é em relação ao relatório da visita que é feito. Esse relatório, ele traz as conformidades, né, e tudo que está conforme, ou ele traz as fragilidades e as oportunidades de melhoria? Ótimo, Carol, excelente questionamento. Está estipulado, gente, estabelecido em norma também da ONA, que no final da avaliação, a equipe de avaliadores, aí coordenada pelo avaliador líder, precisa elaborar a ata de encerramento. E nessa ata de encerramento, tá, os avaliadores, ela acontece a ata, o registro da ata de encerramento acontece a partir do momento de encerramento que o avaliador organiza dentro da programação, tá, o avaliador líder. Então, vai ter um momento com a instituição para fazer o encerramento da avaliação, e nesse momento, os avaliadores, eles colocam ali quais foram os pontos fortes que eles encontraram na instituição e destacam alguns pontos que eles entendem que são importantes em relação ao que eles encontraram, seja de não conformidades ou então alguns pontos de atenção que eles vão posterior deixar no relatório. E nesse momento, eles podem sim dizer, por norma, isso está determinado, eles podem dizer se eles recomendam a manutenção do nível ou então se eles vão recomendar a acreditação daquela organização para a ONA. Mas é muito importante, gente, eles recomendam. Quem vai posterior validar isso e homologar é a ONA. Então, ou seja, tanto que a gente está estabelecido em norma também, a organização de saúde, ela só pode divulgar se de fato ela foi acreditada ou não, após a homologação da ONA, tá, gente? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas vai demorar quanto tempo? Eu preciso logo desse resultado, porque eu quero divulgar, eu quero comemorar. A gente entende tudo isso, mas é que existe, depois que acontece a avaliação, ou seja, aconteceu ali o encerramento da avaliação, a equipe de avaliadores vai finalizar, como eu tinha comentado, esse relatório dentro do sistema, né? Esse relatório, ele vai lá para análise do Comitê de Certificação da IAC, da Instituição Acreditadora Credenciada, e depois ele vem para uma análise da ONA, então, ou seja, a ONA também tem um tempo de análise técnica desse relatório. E esse relatório, dentro desse período de análise técnica, ele pode retornar ou não, ser validado já e passar para homologação, ou então tem por isso que a gente prevê esse tempo, tá? No total, gente, são no máximo aí 35 dias. Isso pode acontecer antes? Pode, vai depender do workflow. Se eu não tenho necessidade de reprovar o relatório, enfim, dependendo da demanda da quantidade de relatórios que tem para analisar, possa ser que essa homologação ela aconteça antes dos 35 dias. Mas tem aí 35 dias que todo esse, entre avaliador finalizar o relatório e a AC validar o relatório, análise técnica da ONA para o relatório e a homologação, são 35 dias, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que não adianta ficar ansioso esperando antes desse prazo, mas é porque a gente precisa fazer uma análise consistente. Aí, ou seja, teve análise técnica, vai para a homologação, e aí, posterior da homologação, aí sim a instituição ela pode divulgar, ela recebe essa informação, está automatizada no sistema também, então ela recebe dizendo que a ONA homologou, e a partir daí, então, ela programa aí festejar e celebrar essa conquista, né, caso tenha sido aí um resultado positivo, tá? Legal. Carol, eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou, por favor, me diga se faltou alguma coisa. Na verdade, eu quero saber se o relatório que é disponibilizado para a instituição, sim, se ele traz conformidades ou se ele traz oportunidades de melhoria e fragilidades. Excelente. Isso, sabia que eu estava deixando alguma coisa para trás. Perfeito, Carol, traz sim. Então, assim, o avaliador, gente, ele não vai simplesmente, quando ele abre o relatório, para cada requisito, ele tem lá a classificação. Ele vai dizer se aquele requisito supera, se atende, se não atende, ou se não se aplica para aquela organização. E aí, quando ele sinaliza não conformidade, obrigatoriamente ele tem que ali citar uma oportunidade de melhoria para aquela organização. Ele vai registrar ali o que ele encontrou, tá? E vai deixar ali, por exemplo, vou dar uma situação aqui, a organização de saúde não apresentou evidência da auditoria ou alguma questão, ou não a tratativa do relatório da auditoria. Então, o avaliador vai dizer que naquele requisito não encontrou a tratativa das ações que foram encontradas lá no relatório da auditoria, e aí ele vai descrever isso lá naquele campo que tem no relatório no sistema. Uhum. Para as parciais conforme, ele também tem um campo onde ele pode registrar. Por norma, não é obrigatório, mas ele tem também um campo.
E ao final daquela subseção, tem um local também, um campo, onde ele faz ali um resumo daquela subseção. E ele pode ali, inclusive, mesmo às vezes tendo, por exemplo, estava tudo conforme, mas apesar das evidências estarem conformes, ainda assim o avaliador quer deixar aqui um ponto de atenção para a organização, que ela pode tentar focar ou fortalecer, ele pode ali, ainda assim, após o final de cada subseção, ainda assim ele pode deixar essa orientação ali para a organização. Isso é muito importante, né, Carol? Porque aí não representa só um preenchimento de itens, um checklist, sim, de fato, uma avaliação, como é o propósito da ONA, né? Então, o avaliador não está lá simplesmente para fazer o checklist e dizer se atende ou não atende. Ele está lá para promover a reflexão para aqueles colaboradores, para, de fato, gerar essa transformação na organização de saúde. Então, isso é muito importante. Excelente colocação aqui, Carol. Importantíssimo. Muito legal. Isso. Bom, e aí, você contou todo o processo, né, que vai, volta, toda a participação da ONA em tudo isso, e como é que funciona a avaliação da qualidade das visitas realizadas por parte da ONA, né, as melhorias e a qualidade dos avaliadores, como é que vocês trabalham para garantir que tudo isso, né, esteja de acordo com o esperado? Sim, excelente, Carol. A norma 14, que rege toda a regra, todo o processo aí do avaliador, ali a ONA prevê minimamente quais são as habilidades, as competências, as atitudes, como que esse avaliador ele é preparado no início, como que ele pode entrar no sistema, né, e ser um avaliador de fato. Então, ou seja, um candidato, né, vamos pensar assim, um candidato, quando ele tem a intenção de ser um avaliador, ele já tem que ter previamente, minimamente uma formação, minimamente uma experiência na área da saúde. Então, a formação é de pelo menos 4 anos e uma experiência de pelo menos 3 anos em organizações de saúde. Por que isso, gente? Justamente para que ele possa, quando de fato chegar a ser um avaliador, fazer uma avaliação consistente, né, e criteriosa. Então, é um ponto bastante importante. E aí, a partir do momento em que ele passa por toda essa preparação na ONA, que existe um curso que ele tem que fazer na ONA de preparação de avaliadores, ele passa por uma prova que é o exame de proficiência, e depois tem uma análise documental. Então, se ele passar por essas 3 fases na ONA, aí sim é que ele vai ficar disponível para a instituição acreditadora credenciada. E aí a instituição acreditadora credenciada também tem lá no documento dela uma regra lá de como que ela faz também essa captação desse avaliador. Ela busca ele lá no sistema da ONA, mas ela também faz uma entrevista, ela também verifica lá a documentação. E tem ainda o processo do trainee, ou seja, que esse avaliador, esse candidato, né, que ainda não se tornou avaliador e agora está na fase de trainee, ele vai ser colocado em prática nas avaliações para acompanhar, para aos pouquinhos avaliar, e por norma da ONA, então, pelo menos 3 processos, ele precisa participar de, no mínimo, 3 processos. Mas se a IAC entender que ele tem que participar de mais processos para ficar, de fato, bem preparado, sem problema nenhum, a ONA permite que a IAC faça isso também. Então, ou seja, diante disso, e além desse ponto que é o início, né, a IAC também, ela precisa, na verdade, para cada avaliação, verificar o perfil desse avaliador. Por exemplo, se é um hospital, e pela norma exige-se a obrigatoriedade de ter minimamente um avaliador médico em conjunto da equipe, ou seja, então eu tenho que ter lá um médico, eu tenho que ter lá um enfermeiro, né, eu tenho que ter ali categorias profissionais e perfis de profissionais. Então, entendam, não é só a formação que vai se levar em consideração, mas sim também perfis. Então, por exemplo, se a IAC percebe que é um hospital de alta complexidade, ele tem lá um avaliador que tem maior habilidade para isso, então ela vai tentar direcionar esses avaliadores que têm maior habilidade para aquele perfil daquela organização. E se é lá um diagnóstico por imagem, ou radioterapia, ou que são, às vezes, questões muito específicas, e ela tem lá um avaliador que tem essa competência, tem essa formação, experiência, bem como habilidade, então ela vai direcionar. Se eu tenho lá uma organização que tem uma equipe de liderança muito mais preparada, então eu também preciso pensar num avaliador que tem esse perfil para lidar com esse tipo de liderança. Então, a IAC, ela leva em consideração isso, a ONU exige normas, né? Não somente a formação e a experiência dele, mas sim as competências, habilidades, atitudes para compor a avaliação, tá? Como que a ONU verifica tudo isso, né? Então, eu contei todo o processo. Como é que a ONA olha para ver se, de fato, a IAC, a instituição acreditadora credenciada, está cumprindo com as normas da ONU? Existem algumas formas, tá?
Uma delas, a análise técnica que eu comentei do relatório, é uma forma da ONA verificar, tá, se a IAC e a sua equipe de avaliadores estão cumprindo com o que tem em norma. Então, está tudo lá na norma, o que precisa se fazer lá no relatório, na ata de encerramento. Então, na análise técnica, verifica-se se, de fato, né, o relatório, aquela composição toda do relatório está atendendo com a norma orientadora. A ONA realiza visitas de manutenção com as IACs também. Da mesma forma que vocês, organizações de saúde, recebem avaliações dos avaliadores que estão lá na IAC, daquela IAC, a ONA faz visita na IAC, tá? Existe um processo de credenciamento da IAC e depois recredenciamento. Então, a cada 3 anos, a instituição acreditadora credenciada, ela é reavaliada pela ONA, ou seja, ela é recredenciada. Então, existe uma visita, a ONA vai em loco, avalia essa instituição acreditadora credenciada para ver se ela está atendendo as normas da ONA. E a cada ano, entre esses, né, a cada 3 anos, existe a visita de manutenção também, então, que ela é realizada anualmente. O que a gente olha quando a gente vai na instituição acreditadora credenciada? Desde processos de gestão, políticas que essa instituição acreditadora tem, como é que está o processo todo da avaliação. Então, ali a gente tem a oportunidade de verificar tudo aquilo que eu contei para vocês. Por exemplo, como é que a IAC está verificando a elegibilidade, como é que ela faz o primeiro contato com o cliente, como é que ela orienta o cliente, como que ela prepara o cliente, como é que ela está preparando a equipe de avaliadores, como que ela desenvolve essa equipe de avaliadores, porque a ONA, a gente tem a responsabilidade, sim, de preparar e sim de desenvolver, mas existe a responsabilidade da IAC também, né, Carol? Então, é um desenvolvimento em conjunto, tanto na preparação, no início, bem como posterior, na manutenção desse avaliador. Claro. Então, a gente verifica também nessa visita questões de comunicação, plano de comunicação, como é que a IAC, as metas, porque tem metas que as IACs precisam cumprir dentro das normas. Então, tudo isso é verificado nessa visita. Além, gente, do dia a dia, porque a gente tem reuniões com os comitês das IACs, reuniões com as IACs, os feedbacks dos resultados. Então, eu falo que é uma avaliação constante, né? Essa avaliação, ela tem os momentos marcados, agendados, mas existe essa avaliação constante que também vai acontecendo no dia a dia, tá? Então, legal, muito legal. Com tudo isso a gente consegue avaliar o cumprimento das normas por todas as partes. Muito bom. Gil, a gente sabe que a ONA acabou de lançar um manual, né, que está entrou em vigência agora, acho que 1º de janeiro, isso, né, que ele foi. Conta pra gente quais são as principais mudanças que esse manual está trazendo, o que vai ter de novidade aí ao longo dos próximos anos, para o pessoal já ficar preparado aí para todas as novidades que vão acontecer. Bacana, Carol. Assim, uma das grandes, né, novidades foi a inserção de novos perfis de organizações. Então, hoje a gente tem uma norma de avaliação para atenção primária, para atendimento pré-hospitalar, para telemedicina, a anatomia patológica, que antes estava dentro da norma de avaliação de laboratório, então agora ela está separada. Então, quem é laboratório específico da anatomia patológica vai poder ter o seu certificado ali dizendo que é da anatomia patológica, né? Então, foi desmembrado. A atenção domiciliar também tem uma norma de avaliação específica, e a oftalmologia, né? Então, antes a gente tinha a oftalmologia, ela estava dentro do hospital dia, então agora ela tem uma norma de avaliação também específica, bem como subseções, ou seja, por exemplo, a oftalmologia, antes ela era avaliada dentro da subseção lá do hospital dia, agora ela tem uma subseção específica, e a atenção domiciliar, que eu comentei da norma de avaliação, a norma já existia, é a subseção específica que agora a gente tem, que é para atenção domiciliar, porque nós entendemos que são serviços bastante específicos, né, e que aí, por exemplo, a atenção domiciliar, a internação era avaliada dentro da subseção internação. Então, ali tinham muitos requisitos que eram mais voltados para hospitais, né, Carol? E aí não necessariamente atendiam todas as especificidades. Então, o avaliador tinha que ali flexibilizar na visita. E aí, a partir de agora, então, tem essa subseção específica aí para atenção domiciliar. Então, essas primeiras grandes mudanças. Segunda grande mudança é que, como eu cheguei a comentar em algum momento, né, para cada requisito agora dentro do manual, vocês têm, então, um mínimo de orientação e também um mínimo de sugestões de evidência. A intenção, Carol, no primeiro momento, era disponibilizar essas informações mais para autoavaliação, que também é uma novidade. Ou seja, agora, no processo de acreditação, antes da avaliação para acreditação, ou seja, uma primeira avaliação para acreditação, uma recertificação ou um upgrade, obrigatoriamente a organização de saúde precisa preencher a autoavaliação. O que significa preencher a autoavaliação?
exatamente o relatório, os requisitos que estão no manual, tá? Tem lá um momento em que a organização, ela vai se autoavaliar, ela vai preencher, ela vai lá da maneira que ela quiser, ela pode organizar a equipe, chamar a liderança, então vai ter um momento sem avaliador, sem AC, sem ONA, sem ninguém. Somente os profissionais lá da organização irão preencher esse relatório da autoavaliação, que é exatamente o relatório da avaliação, e é o que tem no manual. E aí, nesse momento, a organização vai poder dizer se atende ou não, se ela tem alguma observação ali, vai ter um campo de observação, tem um campo de observação que ela pode incluir ali alguma observação, se ela quiser inserir um anexo, ela pode, mas não é obrigatório, tá? Até por conta aí da questão da legislação da LGPD, né? Então, não tornamos isso obrigatório, é só se a instituição quiser se sentir à vontade. Mas ela vai classificar esses requisitos nessa autoavaliação. E a autoavaliação, além dela ser obrigatória nesses momentos que eu comentei, nós deixamos disponível no Sistema Integrar ela de forma avulsa, ou seja, eu sou uma organização de saúde, eu fui acreditada agora recentemente, preenchi a autoavaliação, e eu quero daqui 6 meses, antes da avaliação de manutenção ordinária, que vai ser em 8 meses, eu quero voltar lá e preencher novamente para ver como é que eu estou. Eu posso ir lá, criar uma autoavaliação avulsa no Sistema Integrar, ela não vai impactar para a manutenção ordinária, então se você preencheu, se você finalizou ou não vai ter impacto nenhum no processo da manutenção ordinária, mas foi uma opção que nós entendemos por bem deixar disponível para que a organização de saúde possa ir a hora que ela quiser preencher essa autoavaliação, tá? Então, legal. Bastante importante e é uma outra grande mudança, né? Então, como eu estava falando da orientação e sugestão de evidência, só que ficou tão bom o trabalho no final, Carol, que nós acabamos deixando isso no manual também. Sim. Porque nós entendemos, né, que além de auxiliar lá a organização de saúde, auxiliar o avaliador, enfim, qualquer profissional aí que vai olhar para o manual vai compreender melhor esses requisitos. Então, acabamos deixando também dentro do manual essas questões. Em termos de normas, Carol, o que nós tivemos uma grande mudança foi no sistema de medição, que eu comentei com vocês, dos requisitos core, né, e esses percentuais. No dimensionamento de avaliadores, nós até estudamos uma proposta, mas ainda não alteramos, então, por enquanto, o dimensionamento ele se mantém da mesma forma que a versão 2018, não teve alteração nenhuma. E uma coisa bacana, Carol, que a ONA veio fazendo desde o ano passado, desde lá de abril, já iniciamos a revisão propriamente dita, de fato, na prática, em janeiro de 2021, mas desde abril a ONA já veio fazendo webinars, falando dessas grandes mudanças. Então, acessem lá o canal do YouTube da ONA também, que vocês vão ter essas informações específicas aí do manual, webinars com especialistas, webinars com as IACs, e depois, no final do ano, Carol, entre outubro, novembro e dezembro, nós realizamos aí 18 webinars exclusivos para os avaliadores, onde eles puderam ter acesso aí com os especialistas a cada subseção e todas as mudanças, porque como teve uma mudança grande também na descrição dos requisitos, jamais perdendo a essência, né, Carol, que você sabe muito bem aí desses 22 anos de ONA, né, o que mantém, o que sustenta a ONA, a sua metodologia, né, com base aí nos fundamentos de gestão, nas dimensões da qualidade, então tudo isso foi revisado, mas mantido, porque isso é o cerne da metodologia, né, a gente não pode deixar perder, mas tiveram aí grandes mudanças na descrição dos requisitos, ou requisitos novos, então, durante essa revisão. Nossa, eu falei tanta coisa que eu não sei se eu deixei passar alguma importante, Carol. Nada, nossa, você falou tudo o que a gente queria saber e mais um pouco. Na verdade, eu queria agradecer, acho que foi excelente a entrevista, acho que foi super clara. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas mais de 1.000 certificações. E eu vou deixar aberto para você falar alguma coisa que você acha que é relevante, alguma coisa que você lembrou que você deixou de conversar aí ao longo desse tempo todo. Fica à vontade e muito obrigada, de verdade. E o Portal Qualificação está aberto para vocês. Carol. A hora que vocês precisarem, todas as novidades, a gente está aí super disponível para poder ajudá-los nessa divulgação. Somos muito gratos e assim, obrigada por você sempre estar aí fomentando a metodologia, ajudando a formar profissionais, né, tem tanta gente que precisa de tanta ajuda aí no básico, né, Carol, então muito bacana o trabalho que você vem fazendo, parabéns por isso, e fomentando a qualidade e segurança do paciente, a acreditação nas organizações, então é muito lindo que a gente tenha mais profissionais assim como você, que amam a metodologia, que amam qualidade e segurança e que possam disseminar. Acho que uma coisa que eu queria deixar aqui, Carol, é que assim, uma coisa importante, tá, gente, ao
longo dos 22 anos de história da ONA, muitas, mas muitas, né, Carol? Muitas pessoas fizeram parte de tudo isso. E a gente não pode esquecer, desde lá do primeiro momento, quem pegou lá o manual e colocou embaixo do braço e foi bater na porta do Ministério, mas como todas as pessoas que passaram pela ONA ao longo desses 22 anos. É uma construção, como eu falei para vocês, a ONA não é só a ONA, é o Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, assim, existem muitas partes que ajudam, que apoiam, que auxiliam o tempo todo. Nós temos, gente, se a gente parar para pensar nos profissionais, como a Carol, como consultores do mercado que estão aí, que fomentam a ONA, que fazem com que a instituição compreenda a importância da acreditação, que de fato levam com credibilidade a metodologia. Então, a gente não pode nunca esquecer de todas essas partes interessadas, que eu não posso citar aqui, porque senão eu esquecer, eu seria injusta, mas assim, todos os que fazem parte do Sistema Brasileiro de Acreditação. E a ONA tem 22 anos de história, e ela está consolidada hoje dessa história, hoje tem uma estrutura muito maior por conta de todas essas partes que contribuíram ao longo dos anos. Então, a gente sempre tem que relembrar isso, a gente sempre tem que agradecer por todas essas pessoas, todas essas partes que, de fato, ajudaram ao longo desses anos fazer com que a metodologia se tornasse cada vez mais consistente, consolidada, visível a nível Brasil, adaptável, né, Carol? Porque é muito importante o Brasil, a gente tem tantas diferenças aí a nível Brasil. Então, fazer com que a metodologia pudesse aí ser aplicada. E aí, Carol, assim, particularmente um agradecimento muito especial, e é uma coisa que a gente, assim, foram os que contribuíram realmente para a revisão dessa última versão, porque imagina, Carol, nós tivemos quase 150 profissionais ao todo, sabe, incluindo aí instituições, organizações de saúde que participaram dos testes, avaliadores, especialistas. Então, foi um trabalho de muitas mãos, sabe? Então, o manual saiu muito bonito, mas a gente tem que sempre lembrar de todas as partes que ajudaram, que apoiaram e que construíram, seja uma construção colaborativa, né? E a ONU é isso, né, Carol? A ONU é isso. Você lembra que eu contei lá no início, ou seja, a ideia da Constituição da ONU não era ter um dono, e sim que tivesse vários donos, e isso se mantém até hoje. Então, a essência da metodologia e essa forma do Sistema Brasileiro de Acreditação, isso faz com que a metodologia se mantenha sempre consistente. Então, meu agradecimento especial para você, Carol, muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você vem fazendo, e um obrigada em nome da Organização Nacional da Acreditação por tudo que você vem fazendo aí, continue assim, muito sucesso para você, espero que tenha atendido realmente a tua expectativa e trazido todas as informações, mas ficamos à disposição também nos canais da ONA, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais aí, eu tirar alguma outra dúvida muito específica, tá bom? Obrigada de coração, Carol. Gente, então, essa foi nossa entrevista sobre a metodologia da ONA. Se vocês tiverem dúvida ou algum comentário, pode colocar aqui embaixo que eu faço chegar na Giovanni e retorno para vocês de alguma maneira, tá certo? Gil, obrigadíssimo e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um beijo grande. Até mais. Tchau.